é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre antropólogo. Então se liga aí, bora! O antropólogo estuda o ser humano e a origem dele de maneira abrangente. São realizados estudos e pesquisas sobre as características físicas, a cultura e a linguagem. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, estou aqui com o José Maurício, tudo bem? Olá. Bom, para falar um pouco mais, sobre o dia a dia, o que faz, na verdade, um antropólogo, conta pra gente, pessoal que está em casa, que tem interesse, de repente, de seguir nessa área e que está acompanhando aqui o quadro Se Liga na Profissão e quer saber aí, o que faz um antropólogo, quais os desafios da profissão, quais os cursos que precisam ser feitos, enfim. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre universidade, sobre conhecimento científico, sobre ciências humanas com vocês. A antropologia é uma disciplina que faz parte das ciências sociais, Então, o curso de antropologia, ele é uma segmentação, é uma seção do curso de ciências sociais que fica dentro do Instituto de Ciências Humanas e Humanidades, de Ciências Sociais e Humanidades aqui da Unicamp. Bom, mas assim, na prática, o que faz exatamente o antropólogo? Como funciona o trabalho dele? A gente entendeu o que é a antropologia, mas o campo, o mercado, o que faz, conta pra gente. Bom, o antropólogo ele pode trabalhar de muitas formas diferentes. Hoje a gente, evidentemente, como todo o campo das ciências sociais, a gente trabalha muito com literatura, com a bibliografia. Uma parte muito importante do nosso trabalho é conhecer a fundo o que já foi escrito sobre essa diversidade humana. Então, se eu vou para um povo indígena, eu vou descrever os modos pelos quais esse grupo indígena se organiza socialmente, se organiza politicamente, como é que ele organiza suas crenças, seus rituais, e a mesma coisa para uma comunidade quilombola, para uma comunidade camponesa, mas também para um movimento urbano, com um movimento de sem terras ou um movimento de associativismo, porque a antropologia sempre parte do sentido da ideia de que esses grupos constituem pequenas sociedades, E essas pequenas sociedades geram suas próprias regras, geram seus próprios códigos culturais, suas referências históricas. E esse conjunto, esse acervo constituído por essa organização e essas crenças merece ser descrito porque ele esclarece um pouco melhor para a gente o modo pelo qual a sociedade em geral é pensada. O antropólogo é um produtor de documentos, para fazer análise desses grupos. Da mesma forma que o historiador também trabalha com documentos, só que são documentos que são herdados do Estado, ou são herdados da produção passada, pretérita de um determinado grupo social. Já prontos, De certa forma, sim. O antropólogo tem que gerar sua própria documentação, tem que produzir, que é o caderno de campo. Entendi. E essas várias formas de registro, Evidentemente, mais recentemente, com a diversificação muito grande de objetos de interesse, ou de interlocutores da antropologia, a ideia de etnografia também vai se relativizando e hoje nós também temos uma ideia de que tem uma antropologia da história, uma antropologia dos arquivos, uma antropologia dos documentos, que seria muito extenso a gente explicar aqui, mas também tem uma antropologia digital, então tem também um interesse hoje em tentar pensar o que seria uma etnografia do campo digital, Como é que as pessoas se comportam no WhatsApp, como é que as pessoas consomem informação na internet, no YouTube, nos sites, porque isso também vai constituindo, hoje sabemos cada vez mais, isso é muito evidente hoje em dia, esses grupos digitais constituem coletividades. Sem dúvida. É o que a gente chama de bolhas, Sem dúvida. Como se fossem suas próprias culturas, sua própria organização social. Tem uma característica própria, Exatamente. Quais os principais desafios, de um profissional dessa área, Os principais obstáculos, você falou também um pouquinho, mas assim, para quem está assistindo a gente e tem a intenção de seguir carreira, de estudar ciências sociais, fazer um mestrado, em antropologia, quais os principais desafios, quais as dicas
que você passa para a galera que está em casa acompanhando a gente no quadro Se Liga na Profissão, José Maurício? Do ponto de vista estritamente profissional, eu acho que a questão da antropologia tem um desafio muito intenso, que é essa ideia de ser capaz de descrever o outro e também se inserir nos grupos. Né? Porque você não simplesmente escolhe que vai trabalhar num grupo indígena, ou num grupo quilombola, num grupo camponês, ou numa associação de bairro. Você não simplesmente escolhe. Você precisa entrar numa negociação em torno disso. Né? E cada vez mais, esses grupos, como a gente falou, né, a antropologia passa de uma posição colonial para uma posição dialógica, né, uma posição mais crítica, autocrítica. A autocrítica sempre fez parte da história da disciplina. E hoje, cada vez mais, ninguém começa a fazer uma pesquisa dentro de qualquer grupo sem negociar essa pesquisa, sem negociar a autorização e sem negociar os retornos que essa pesquisa vai dar, não para a biblioteca só, mas também o retorno que ela vai dar diretamente para o grupo, né? Então o grupo vai se abrir, o grupo vai permitir que a pessoa observe as suas dinâmicas internas na medida em que isso for também uma troca, né? Na medida que existe uma troca. Não é pagamento, né? Não é pagar para ter um depoimento, para pagar para ter uma entrevista, não é isso. Mas é uma troca de caráter humano e político também, né? Tira uma dúvida, José Maurício. O trabalho, ele funciona, por exemplo, você citou aí alguns pontos, tal. É individual? O pessoal vai em grupo? Quanto tempo demora para fazer essa pesquisa, não é? Que imagino que seja uma pesquisa bem aprofundada e tudo mais, né? Isso é um tema interessante, porque, em princípio, o antropólogo, a figura do antropólogo, a figura do etnógrafo, essa figura que foi criada lá no final do século XIX, início do século XX, é uma figura quase heróica, na medida que ele sai, né, da Inglaterra, sai da França e vai até um país exótico e, em geral, vai sozinho, né? É verdade que desde o século XIX nós temos grupos, né, grandes expedições que também vão para esses lugares, mas a antropologia, quando se estabelece, ela se estabelece muito fincada na ideia do antropólogo solitário que vai para conviver e viver dentro de um determinado grupo diferente. Então a antropologia sempre foi pensada como uma atividade muito individualizada, muito solitária, porque a solidão, inclusive, faz parte desse processo de se integrar ao grupo, né? Interessante isso, né? Se você tem uma comunidade, se você vai com a sua comunidade para dentro de uma outra comunidade, você fica na sua. Você se basta entre os seus. Então a solidão, de certa forma, faz parte dessa mitologia, né? Olha só, interessante. Ela é real, mas também acaba constituindo uma mitologia própria profissional. E assim, claro que, né, cada caso é um caso e tudo mais, mas demora muito para fazer essa pesquisa? São dias, são semanas, são meses, são anos? Eu vou falar para vocês do que foi constituído como cânone, né, da ideia de etnografia. Quem fez isso é um grande nome que estabeleceu isso, um polonês radicado na Inglaterra, chamado Bronisław Malinowski, né, que passou 2 anos entre os trobriandeses, relativamente sozinho. Evidentemente, ele tinha contato com administradores, missionários, comerciantes, mas ele estabelece esse padrão, né? E, de fato, a etnografia clássica entre povos rurais, né, ela tende a ser anual, né? O ideal é que ela dure 1 ano, porque ao longo do ano é possível você observar os ciclos de atividades agrícolas, né? O conjunto de atividades de uma determinada população. Então, essa ideia da longa permanência é uma ideia muito importante para a etnografia clássica, tá? Evidentemente, depois disso, né, com essa multiplicação de situações, a gente vai também sofrendo variações nesse modo de trabalhar, né? Então, eu, em particular, gosto muito de trabalhar em grupo, né? Ter um grupo de estudantes, um grupo de pesquisadores que trabalham juntos e que colaboram nessa observação, né? Ainda que também cada um deles precisa viver a sua solidão dentro desses contextos, né? E cada vez mais também, como as populações estão cada vez menos dependentes do ciclo natural,
outros ciclos são necessários observar, né? Então, se você estuda um grupo social que tem uma determinada festa anual, é essa festividade que vai marcar a temporalidade da sua observação. Né? Se é uma etnografia digital, são outras temporalidades, talvez a eleição seja uma temporalidade. Né? Então, a importância do tempo, ele nasce de um jeito um pouco dogmático, né? 1 ano, 2 anos, mas ele vai também se ajustando à natureza desses diferentes grupos, né? O caráter desses diferentes grupos e o caráter da temporalidade das atividades realizadas por esses grupos. Então, a ideia da etnografia e da antropologia é que ela seja capaz de observar essa temporalidade também, né? Para dar conta de uma observação completa de uma atividade, né? De uma atividade global do grupo ou de uma atividade específica dele, os eventos, né? As interações, as manifestações de rua, um ciclo de manifestações de rua. Então isso tudo acaba fazendo, mas tudo isso também ainda mantém um vínculo muito forte entre o trabalho etnográfico e uma temporalidade longa, né? De 1, 2 anos de observação. Isso tudo também acaba sendo constrangido pela temporalidade da nossa pós-graduação, né? O mestrado dura 2 anos, o doutorado dura 4 anos, então uma pesquisa antropológica deve também se adequar a essa temporalidade, né? Então ela também não pode ser muito extensa hoje, porque você tem uma objetividade necessária para dar conta dos prazos acadêmicos. Então isso também é uma outra plano de negociação da produção da observação e do tempo de pesquisa. Valeu, José Maurício, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Foi um prazer. É isso aí, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão.